Fala, morcegada! Sejam bem-vindos ao canal Morcegando por Aí. Eu sou a Lua Pimenta e hoje trago relatos para vocês. Hoje trago relatos de aconteceu comigo, contei e ninguém acreditou. Como sempre, eu não vou dizer o nome real das pessoas, inclusive se vocês tiverem algum relato sobrenatural, pode me mandar para o e-mail morcegandoporaí@outlook.com ou para o Instagram @morcegandoporaí. Pode ser por áudio ou descrito, tá? Se você quiser que eu fale, identifique, você não tem problema. Se não quiser, tudo bem. Seguimos sem a identificação. E vamos para o relato de número 1. O relato com o nome Visão de Mundo Invertido. Vamos colocar o nome da pessoa de Ana. Ana começou a perceber que lá no final da sua infância, início da adolescência, ela começou a sentir algo estranho. Toda vez que ela tinha um dia muito agitado, uma festinha de amigos, da escola, ou quando ela estava brincando na rua, porque Ana é dessa fase onde as pessoas brincavam na rua, né, desse tempo, ela sentia uma tontura muito forte. Ela tinha que sentar num cantinho e ficar quietinha por algum tempo. Além dessa tontura, algo muito bizarro acontecia com ela. A visão dela se dividia em duas partes. Era como uma linha do horizonte. A parte de baixo, ela via as pessoas, o ambiente que ela estava, mas tudo assim, como se fossem as pessoas da cintura para baixo, as coisas cortadas assim, da metade para baixo. E a parte de cima, ela via um lugar totalmente escuro, com algumas luzezinhas assim, como se fosse uma cidade, algo bem estranho. Além de ver, ela ouvia os dois ambientes de forma abafada. A parte de baixo, o local, o ambiente que ela realmente estava, as pessoas falando, e a parte de cima, um som estranho, como se fosse um vácuo, assim, e que ela não consegue identificar. Ela chegou até a comentar para os amigos dela, e eles falavam, você deve estar passando mal, algo do gênero. E chegou a falar com os pais não acreditaram, falaram que os exames dela estavam todos certos, então aquilo era coisa da cabeça dela. Mas ela levou isso até mais ou menos o meio de sua adolescência, e ela tinha que ficar, sempre quando dava isso, sentada, quieta, ali mais ou menos uns 20, 30 minutos. Era bem angustiante, bem estranho, né? Será que Ana estava ali vendo o mundo invertido de Stranger Things? Pessoas, vamos para o relato de número 2, o relato com o nome Sapos. Esse relato foi enviado por uma pessoa que eu vou colocar o nome de Bruna. Bruna era de uma família muito católica, então ela sempre ia para a missa e também para eventos da igreja. Ela morava em um bairro na capital de São Paulo. E quem mora aqui sabe, longe de rios, lagos, lagoas, aqueles bairros típicos mesmo de São Paulo. Um certo dia, Bruna estava voltando com a sua família de um evento que ela foi da igreja. Foi num sítio, mas ela voltou para sua casa em São Paulo. Quando ela chegou desse evento, ela percebeu que tinham 3 sapos dentro da sua casa. Só que esses sapos eram esquisitos, eles eram translúcidos, pareciam sombras. E eles começaram a correr atrás dela, pular, fazer barulho, né, coachar. E Bruna ficou desesperada, saiu correndo pela casa, chamando a mãe. Mãe, por favor, tem sapos atrás de mim, me ajuda. Sua mãe virou para ela e falou, Bruna, não tem sapo dentro de casa e é impossível. Nós não moramos perto de rios, lagos ou lagoas, não tem piscina,
próximo, nem na casa dos nossos vizinhos, não tem lago artificial, é impossível ter sapos. E ela ficou com esse trauma desses sapos que começaram a aparecer para ela toda a vez que ela voltava de um evento da igreja ou de uma missa. E até para ela se guardar, para ela se proteger, toda vez que ela chegava desses eventos, ela subia em cima de sofás, camas e ficava lá. Ela não descia com medo dos sapos, e isso seguiu ela por um bom tempo. Nossa, muito desesperador, imagina. Deve dar muito medo uns sapos translúcidos correndo atrás de você. E vamos para o terceiro relato. O relato com o nome A Garotinha de Dentro do Muro. Esse relato foi enviado, vamos colocar o nome dela de Carolina. A Carolina, ela viveu sua infância naquelas típicas casas térreas grandes que tem quintal no fundo, na frente, e ela passava os seus dias brincando muito, né, sozinha, por ser a filha mais nova. E no quintal do fundo havia uma parede muito grande que dava para o fundo de uma outra casa, né? Só que era o fundo mesmo, a parte de trás da casa, não tinha janelas, não tinha acesso àquela casa, era só um grande muro, grande e antigo, com bastante buracos entre os tijolos. Um certo dia, Carolina estava brincando e ouviu um barulho saindo daqueles buraquinhos dos tijolos. Então, curiosa, ela foi e olhou. Ela disse que o buraquinho era o que estava vindo o barulho, era até um pouco mais alto que ela. Ela tinha que ficar de ponta de pé para olhar para dentro. Quando ela olhou, ela viu uma garotinha com a pele extremamente pálida, olhos muito grandes. Não era normal como o do ser humano, muito grandes mesmo, e orelhas pontudas. Os olhos dela brilhavam entre uma cor lilás, verde. Parecia que essa garotinha também estava muito curiosa, e ela colocou os dedos para fora do buraquinho do muro. E os dedos eram brancos, compridos, muito esquisitos. Ela falou que ficou pasma olhando aquilo, até que aquilo começou a querer se comunicar com ela, a soltar um barulho como se fosse uns insetos. Ela se assustou na hora, saiu correndo, entrou dentro de casa, falou para sua mãe: mãe, tem uma garotinha dentro do muro. Até que sua mãe falou: não, isso é impossível. O muro de trás é justamente para dividir a casa, que também faz fundo para a nossa. E deve ter umas 3 paredes ali, só de muro. E nós não temos acesso à casa do fundo. Muito estranho, né? Depois desse dia, ela ficou com muito medo e não chegou mais próximo do muro. Pessoas, e esses foram os relatos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E eu tenho uma coisa a dizer. Um desses relatos aconteceu comigo. E você quer saber qual é? Então deixa aí no comentário. Vamos descobrir qual relato aconteceu aqui comigo. Eu vou comentar depois, hein? Só que eu quero bastante comentários aí. E eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem e nos seguir aqui no Morcegando Por Aí, tá certo? Então, um beijo, até a próxima, tchau!